Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast, onde a gente conta histórias de sucesso de pessoas que já trilharam um caminho de sucesso aqui dentro da Demicon. Bom, meu nome é Wallace Azevedo, você provavelmente já me conhece, sou licenciado aqui, a gente já está numa série de episódios, talvez você já esteja nos acompanhando. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Priscila Anjos, né, licenciada da Demicon também. Ela vai contar um pouco da história dela. A Priscila, né, licenciada de algumas unidades com já alguma grande experiência. Primeiramente, te agradecer por você estar aqui, né? Você é uma pessoa que é referência hoje, não somente no Rio de Janeiro, que a gente está aqui, mas também em todo o Brasil. Acompanho muito o teu trabalho que você faz, né? E realmente admiro muito o teu trabalho. Então, estar com você aqui, você ter vindo até aqui se disposto, é algo que eu sou muito grato por isso e te agradeço muito por ter vindo aqui. Mas, pessoal, vou deixar a Priscila se apresentar, né, falar um pouco dela e a gente vai fazer um bate-papo aqui de uma maneira bem descontraída, licenciado para licenciado, a gente trocar algumas ideias para que você, né, que talvez esteja ingressando aqui no time agora, né, ou queira ouvir um pouco mais dessas histórias, o que os licenciados pensam, né? Então, Priscila, se apresente, por favor, para quem está nos assistindo. Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila Anjos, como já foi apresentada aí, sou licenciada da Demicon. Nem sempre foi assim, né? A gente começou como todo mundo, mas é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês e espero contribuir um pouquinho com a minha história, com algumas coisas que a gente já faz e trazer um pouco de conteúdo também para que vocês se sintam um pouco mais confiantes também e entendendo que todo mundo aqui é igual, né? Independente se é de licenciado para licenciado, mas a gente já passou o que vocês estão passando, enfim. Muita coisa legal acho que a gente vai ter hoje. Exatamente. As pessoas acham que licenciado está com a vida resolvida, né? Na verdade, não é tão fácil assim, né? Não é tudo isso que as pessoas imaginam, né? No sentido de, pô, na verdade, é muito trabalho, né? Na verdade. E é uma conquista, né? É um passo a passo, é um caminho para chegar lá. E tem muito desafio, né? Na verdade. Então, a gente já passou por aquele drama mais do início, agora a gente tem outras dores, né? E a gente tenta, pelo menos para você que está iniciando agora, ficar um caminho um pouco mais claro. E é isso que a gente quer colocar aqui. Priscila, você é licenciada de quais lojas hoje? Quantas lojas? Quais lojas você é licenciada hoje? Hoje eu sou licenciada da Demicon em Niterói, da unidade de Niterói. A gente iniciou agora as obras da unidade de Botafogo, no Rio de Janeiro, Legal. E na Berrini, lá em São Paulo. Então a tua atuação hoje está Rio e São Paulo, com unidades. No eixo Rio-São Paulo, o eixo mais importante aí do Brasil. Estratégica, né? Estratégico total. E como é que é para você lidar com essa rotina em dois estados diferentes? Como é que está isso hoje? Eu acho que os estados, eles se complementam muito. E eu venho falando muito com todo mundo, estava até conversando isso com o pessoal do meu time, né? Qual é o diferencial da gente, vamos colocar entre aspas, dar conta de tudo? Saber fazer uma boa agenda. Então, eu acho que a administração de tempo hoje é o que tem salvado a minha vida e faz com que a gente consiga dar conta de tudo, né? Dar conta do eixo Rio-São Paulo e, além disso, com pessoas competentes também do nosso lado. Acho que isso ajuda muito. Legal, vou anotando algumas coisas aqui. O que eu falo, eu também estou aprendendo aqui, então eu vou anotando algumas coisas. Isso é uma coisa que, de fato, hoje eu também tenho algumas atuações, né? Então, apesar de ser mais perto do que o seu, né? Mas eu tenho Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Macaé, né? São 4 unidades que é difícil e também tem uma equipe no Rio, né? Então, assim, a agenda é algo primordial. E eu vejo muito consultor, às vezes, batendo a cabeça em relação a isso, né? Tipo, cada hora tá de um lado da cidade, aí uma reunião 9h30 da manhã, outra 10h30 num bairro que você vai demorar 40 minutos para chegar. Fala, mas como é que você vai fazer essa gestão, né? É claro que hoje o online facilita bastante para a gente, mas ainda, principalmente a gente que está aqui no interior, essa demanda presencial é muito forte, né? A gente tem um pouco dessa escola. Mas vamos voltar um pouquinho antes, a gente já vai voltar nessa questão dos escritórios hoje. Como é que começou, né? Fala um pouco da Priscila antes da Demicon, o que você fazia, o que você trabalhava, né? Você já era de berço esplêndido já, né? Como é que, né? Que hoje vê a pessoa fina, chega aqui, cara, num grau que eu falo, eu não tenho nem roupa para receber, né? Absurda, né? A elegância. Então, foi sempre assim, né? O que você fazia antes? Como é que é um pouco da tua história de vida antes da Demicon? Para as pessoas acham, né? Todo mundo tem uma história antes, simplesmente, eu falo assim, ninguém sonhou, vamos dizer assim, meu sonho é trabalhar na Demicon, até porque, né, a Demicon começou a expandir esse modelo de escritório realmente em 2016, nós já éramos adultos. Mas como é que é o teu antes da Demicon? O que você fazia antes? Eu sempre gosto de contar desde pequena, né? Eu acho que as pessoas colocam muito nisso, como você era antes. Eu acho que eu era o que eu sempre fui. Eu não mudei de essência.
que vai muito de encontro com a nossa cultura hoje, né? De querer mais da vida. Uhum. A diferença é que eu não estava num ambiente propício. Uhum. Então, eu não vim de berço de ouro. E aí, quem é de Curitiba vai conhecer. Eu nasci na cidade industrial, é uma região periférica de Curitiba. Encontrei, e é muito legal, né? A gente revisitar a nossa história. A gente fala muito da nossa história e acaba que a gente vai contando e vai criando pílulas que a gente vai esquecendo, de fato, o que a gente viveu. Eu faço muito isso porque eu foquei muito no futuro. Uhum. Então, eu revisitei olhando álbuns da minha mãe em casa. E aí eu olhei e falei, cara, a nossa casa lá em Curitiba, na cidade industrial, para quem é de Curitiba conhece, não dá um Google, que é uma das áreas mais perigosas Sim, hoje do SIC, né? país. Conhecido como SIC. O SIC você conhece, né? Uhum. Cara, tinha uma valeta na frente da nossa casa, assim. Então, eu acho que a gente foca tanto... Eu foquei tanto que acabei esquecendo um pouco de onde vim. Então, foi uma infância muito difícil. A minha mãe, que hoje é minha sócia lá em São Paulo, então a gente vai pegando pílulas, né? Pô, a Demicon é família também. Algo que me chamou muita atenção, diferente de tudo onde eu vivi. E a minha mãe me teve com 16 anos. Caramba. Então, era uma criança cuidando da outra, né? E uma situação... Agora totalmente... Agora eu consegui entender porque sua mãe parece sua irmã. Na verdade. É isso. Caraca, assim, agora tua mãe teve você bem nova. Mas realmente a tua mãe é muito jovem. Né? Muito jovem. Então, assim, ela também não tinha carreira, ela não tinha perspectiva de vida. E a gente tava, nós duas, ali se criando praticamente juntas, né? Porque 16 anos, se a gente olha hoje, os adolescentes de 16 anos estão no TikTok fazendo dancinha. Exato. Então, era uma vida que ela tinha. Mas aí a trajetória foi, a gente ficou um pouco ali, aí minha mãe se casou. Aí também, para quem é de Curitiba, vai conhecer, eu me mudei para o Boqueirão, depois fui para o Distrito Cercado e eu me formei muito ali no Distrito Cercado. Então, quando a gente fala de infância e do que a gente era, né, de ambiência, é muito difícil a gente estar numa ambiência não favorável. E é não favorável para quê? Não favorável com um ambiente de boas ideias, de pensamento... de crescimento, de você sair daquele contexto. Então, acho que quando eu olho a minha história, essa é a parte que eu acho que eu tive mais sucesso, assim. De, junto com a minha mãe, porque foi muito tudo junto, né? A gente se sobressair do contexto que a gente estava. Então, lá em Curitiba, falando de região, ficamos um bom tempo de cercada. Minha mãe se separou, ela conseguiu um imóvel da Coab. Então, a gente morava em apartamento da Coab. E aí, quando a gente faz um contexto... Eu já era desse jeito aqui, então eu sempre me organizei, assim, do jeito que dava. Você estava naquele ambiente, mas a tua cabeça não estava ali. É igual o meme que a gente vê na internet, né? Eu estava naquele ambiente, mas a minha cabeça não combinava e nem os meus looks combinavam. Cara, minha mãe falava a mesma coisa. Ambiente, minha mãe falava que, assim, eu nunca tive a cabeça, por exemplo, daqui. Eu falava desde cedo que queria sair de Teresópolis, né? Tipo, eu também vivi na cidade do interior, numa região muito periférica também, né? Sim. E, tipo, mas a minha cabeça nunca foi ali. Desde novo, minha mãe falava que eu ia sair, que eu ia fazer um monte de coisa, né? E realmente parece que teu corpo tá ali, mas você parece que não pertence àquele lugar. E aí eu não olhando muito, eu gosto muito de psicologia, né? Olhando num todo, talvez a gente já nasça com esse drive, algumas pessoas desenvolvem e outras não, porque quanto mais a minha história eu vejo que eu observo que estava dentro de mim já. E então já tinha isso dentro de mim. Comecei a trabalhar desde cedo, então com 16 anos também eu comecei a trabalhar. Fui estagiária, eu fiz tudo o que dava para fazer. Muita independência, então acho que isso colaborou também para ser quem eu sou hoje. Minha mãe sempre me deu independência, até porque eu tinha que fazer alguma coisa. Sim. Ela também, aquele mix de... Não tinha protecionismo, a gente precisava sobreviver. Sim. Então, o modo sobrevivência ativado, não estava vivendo. Estava sobrevivendo a várias situações, né? Então, desde de contexto da minha mãe também, ela teve um casamento... muito difícil de violência doméstica. Então, quando a gente ela saiu desse casamento, a gente foi pro Distrito Cercado, foi tipo um alívio de violência doméstica que ela tinha, e a gente estava num lugar que não era o lugar que eu queria estar, mas era um lugar que a gente se livrou de várias coisas ruins que estavam acontecendo ali. Então, teve esse contexto também na nossa vida, que foi bem pesado, e eu acho que psicologicamente falando, a gente vai deletando. Eu fui deletando, a gente vai apagando da memória e foi seguindo. E aí eu fui para a faculdade, eu acho que foi uma grande virada de chave, assim, da minha vida de ambiência de novo. Foi quando eu pegava um ônibus lá no Distrito Cercado. De novo, quem é de Curitiba vai começar a se identificar, entender. No bairro Novo B, e eu ia para o centro de Curitiba para a faculdade.
ali a gente começa a ver outros contextos, né? Sim. Então, contexto de pessoa, colega que ganhava Mercedes do meu lado e eu tava indo de ônibus. Sim. E aí, quando a gente vai vendo isso, eu sempre tive dentro de mim a vontade de querer sair da situação e ser alguém na vida. E, graças a Deus, a gente seguiu caminhos positivos, né? Quando a gente fala de querer ser alguém na vida e não a qualquer custo. Fiz faculdade, comecei a fazer estágio, então passei por multinacional. Fiz faculdade de quê? Fiz faculdade de administração. Ainda bem, porque trouxe bagagem para o que a gente faz hoje, né? Aí fiz estágio, trabalhei na Nutrimental, trabalhei na TIM, na General Motors. Eu sempre fui querendo muito conhecimento. Eu sempre tive sede de conhecimento também. E dentro desse contexto, o que nunca esteve na minha mente, nem no meu sonho, nem no meu desejo, foi ser vendedora. Eu também. Nunca, 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 nunca. E não tinha essa dinâmica de internet de hoje que todo mundo tem que ser vendedor. Para mim era... eu queria ser executiva e eu queria viver a vida que eu vivo hoje, fazendo o que eu faço hoje, mas não existia na minha cabeça nada que se assemelhasse a não ser CLT. E aquela coisa que a gente já conhece, a gente já sabe como que é, né? A gente já vem entendendo e conhecendo uma coisa só. Sim. E aí a Cris Turk convidou a minha mãe, lá em Curitiba, por amizade também. Enfim, a gente convivia junto ali de amizade para conhecer a Demicon. Isso foi em que ano? Isso foi em 2018. É recente, se a gente for ver, né? Exato. Eu tava... E aí, nesse contexto, até desse break que ela convidou, eu tinha visto que, cara, tudo que eu quero vai demorar muito. E eu era jovem tem velocidade. Sim. Não tava vendo perspectiva no que eu fazia. E eu saí do meu emprego, tava horrível. E foi um break que eu não tinha o que fazer. Precisava trabalhar. E eu comecei a vender marmita fit. Cara. Eu fazia marmita fit em 2017. Você fazia e vendia? Eu vendia, fazia tudo. Igual a Demi Lover. Fazia tudo. Publicidade, propaganda, parceria. Cozinhava. Então, pra quem não sabe também, eu sou uma boa cozinheira. Não pratico mais. Eu não sabia disso, né? Cozinhava mais ou menos... Por semana, umas 500 marmitas. Por semana, 500 marmitas. Dá uma trabalheira. Numa cozinha pequena, e aí foi ideia do meu ex também, a gente tava lá na casa dele, cozinha pequena, cozinhava bem já, e tava no hype, né? Tava um momento de vida saudável, muito menos do que hoje, mas ainda muito potente, não existia marmitinha. E eu fiz o design no Canva, bonitinho, achei etiqueta, comecei a fazer, deu muito bom, muito bom. Só que aí chega um momento produtivo, né? Que é o que a gente tem na Demicon, mas eu não tinha lá, que é a escala. Exato. Então, eu comecei a ganhar bem, que era o máximo que eu já ganhava, que era R$5.000. Mas se eu cozinhasse muito. Quais foram os pontos positivos disso? Fiquei bem fitness. Saúde estava perfeita. Né? A estética também. Mas aí você começa a olhar, eu quero mais, né? Que é o nosso ainda não vai me tirar potinho, da né? onde eu quero. Exato. E aí vem a análise, que eu gosto muito de fazer um paralelo com o que a gente tem da Demicon. Então, eu estava lá atrás, 2017, olhando e falando, eu quero mais, mas eu não posso fazer mais. Por que eu não posso fazer mais? Porque eu tenho uma cozinha, e aí o ex-marido da minha mãe emprestou panela grande para mim, porque eram caras, eu não fiz esse investimento também, senão, né? Era aquele equilíbrio. Sim. E aí você olha e fala, tá, agora é o momento que eu preciso investir. Porque ser empreendedor é isso. Ser empreendedor é colocar investimento na frente. Eu tava falando ontem, né, com o pessoal da equipe lá, né? Na verdade, ontem não, final de semana, né? Tava com algumas pessoas da equipe. O nosso negócio, né? E talvez você sofra lá isso também. As pessoas muitas vezes que entram ficam sempre pela ótica do custo das coisas. Né? E tudo bem, eu consigo até entender, porque é legítimo, por um lado, às vezes a pessoa financeiramente está passando... Igual, quando você começou... você tem aquela dúvida, né? Põe, não põe, o que dá certo, o que não dá. E eu falo, sempre traga para mim o que você está pensando em fazer, porque eu vou te orientar. O meu papel é te orientar. Às vezes eu falo assim, cara, não é o momento de você gastar com isso. Acho que não, tem outras coisas que são gratuitas. Eu falo que tem coisa que é de graça. Muito. Né? E hoje, tudo bem, a gente tem uma condição hoje de investir em determinadas coisas, mas eu falo assim, sempre tem que investir. E a primeira coisa que eu vejo, que eu falo pro pessoal, invista primeiro em você. Entendeu? De conhecimento, né? Muitas vezes de você conseguir se posicionar, né? Em termos de, você vai chegar lá, nada posicionado, com uma roupa totalmente descabida para você falar de finanças, né? E o produto financeiro, ele é muito sensível, né? As pessoas, a primeira coisa que olham para você, compra você, fala, legal, tô gostando do que eu tô vendo, né? Condizente e tal. E tem coisas que são gratuitas, né? Que eu falo assim, por exemplo, você tá dentro do peso.
gratuito, né? É claro, é fácil, não vou falar que é fácil, né? Mas para algumas pessoas para outras pessoas não, mas é gratuito, teoricamente, né? Então, assim, são coisas que esse cuidado, a primeira coisa, eu invisto em você, e tem muita coisa gratuita. E tem muita coisa também no mercado aí que dá para você fazer de prospecção de cliente, uma coisa que é gratuita também, né? Comece com os gratuitos. Tem muita gente que entra no escritório lá, não, que eu já vou fazer tráfego pago, eu vou investir numa ferramenta, não sei o que, fala, cara, calma, né? E isso foi muito importante quando a gente fala eu tô fazendo esse paralelo, né? De nunca imaginei vender, mas aí me tornei de uma forma forçada pela necessidade. E sem entender também, né? Empreendedora. E aí eu vi... E eu tô falando isso por quê? Porque quando chegou o momento de passar por esse... né? Chegou esse... já tava ali no gargalo. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde eu ir, porque eu ia começar a investir. A comida tava legal, e aí tinha feito tudo planilhado, tudo bonitinho, mas tudo caseiro. E eu ia ter que pegar um lugar maior, ia ter que comprar mais panela. A investir a dor negócio. do crescimento, Exato. né? E aí foi o momento que eu olhei e falei, cara, talvez não seja isso que eu queira continuar fazendo pra minha vida. E Deus faz tudo da maneira muito certa, né? Então eu tive essa experiência como empreendedora, que não tinha também na minha fala, sou empreendedora. Não, eu tava fazendo coisas porque eu precisava pagar minhas contas, Você era né? empreendedora por necessidade. E antes disso, meu aluguel lá, eu já tava morando no Água Verde, que a gente conseguiu dar um upgrade, mas meu aluguel era R$800. E eu não tava conseguindo pagar. Falei, cara, e agora a gente precisa, né? Porque tem contas, e aí, quando você é empreendedor, se eu ganho 5, é bruto. Sim, exato. O que sobra de líquido? Variação de verdura, legume, as minhas coisas eram todas naturais, eu fazia de fato natural, né? E em pequena escala já sobe o custo e a margem diminui. Então são coisas que você vai vendo que eu não sabia, não tinha experiência. E aí surgiu a Cris convidando pra Demicon. A minha mãe me levou, tipo, vamos lá ver. E não, de fato, eu não fui para uma vaga direcionada pra mim. Foi porque minha mãe também era CLT e a mente dela era ter alguma vaga assim. E a gente ouviu. Não entrou no meu coração, não fez muito sentido, mas ficou. E a gente começou. E eu vi como uma oportunidade. E eu acredito, de novo, voltando, muito nos caminhos que Deus nos direciona, né? Porque eu não fiz, isso vai dar tanto. Eu só tentei entender se aquele produto do consórcio tinha a ver com a minha imagem. Porque eu sempre fui muito preocupada com a minha imagem, que foi o que você acabou de falar. Então, eu vou oferecer isso para as pessoas que eu conheço, porque foi uma das primeiras premissas, né? Sim. E isso aqui... É seguro, não é? Enfim, essa foi a única validação que eu fiz. Porque o nome Priscila Anjos tem que ter porta aberta em qualquer lugar, independente do negócio. E eu já construía isso de maneira não tão intencional como hoje, mas desde o colégio. Então eu falei, cara, eu vou falar isso para as pessoas, mas como isso vai ser visto? Então eu entendi como era o consórcio, como era a Demicon e quem era todo aquele ambiente. Foi a única análise que eu fiz. Eu tenho dinheiro, eu não tenho. Não tem. Eu fui fazendo do que dava. Aí eu comecei, e aí qual que é o diferencial que eu tive? O privilégio, de novo, Deus no caminho, né? De estar na loja onde tinha Anderson e Claudir lá dentro. Isso é um privilégio estar do lado desses então, isso que a gente está fazendo aqui agora, compartilhando histórias, eu tinha todos os dias alguém que me parava e eu olhava para o lado e falava, essas pessoas aqui estão tendo sucesso com um produto que está na minha mão. Então, se alguém está fazendo, e eu estou vendo vários alguéns aqui, e eu sempre tive dentro de mim o desafio, eu não sou uma pessoa que... Eu gosto de eu fazer e saber se vai dar certo pra mim ou não. Eu não pego experiência dos outros e valido como minha. Sim. Ou não, vou testar. Cada um tem sua história. Eu falei, eu vou testar, vai que isso aqui é bom pra mim. Sim. E eu fui fazendo. Isso foi na Batel 1? Isso foi na Batel 1. Não tinha dois, não tinha do outro lado. Não tinha, esse foi na Batel 2 e não tinha um do outro lado. Tá. Né? Então foi ali, aí apoio... Não existia onboarding, não existia... tudo que a gente tem hoje tempos, né? Eram outros tempos, apesar de ser pouco tempo. Vão fazer 5 anos agora em outubro. E aí, a T-Summit, eu fui ouvindo muito as pessoas. Então, acho que o maior aprendizado que a gente pode ter é sempre olhar para o lado. E, assim, olhar para o lado, eu aprendi com pessoas que nem estão dentro da Demicon hoje. Ou eu aprendi com pessoas que nem vendiam. Sim. Né? Mas a gente aprende também com o erro. Exato. Então, o que não fazer. O que não fazer. E é sempre estar atento. Na verdade, essas coisas do que não fazer, às vezes, é mais importante do que as pessoas muito mais. fazer, né? Então, eu colei muito nos antigos que o pessoal diz, né? Então, pessoas que estão há 20,
25 anos vendendo dentro da Demicon, tive esse privilégio. As pessoas têm uma mentalidade, mas também ouvi quem estava acabando de chegar. Sim. Então, acho que eu fiz muito esse experimento de ouvir pessoas. Foi esse o meu principal ponto ali dentro. Legal. E eu fui fazendo. Não vi se ia ter dinheiro para ir, e muitas vezes eu não tinha dinheiro para ir. Não vi se a conta ia bater. Não fiquei fazendo muito cálculo. Eu acreditei muito no projeto. Legal. Eu acreditei muito em tudo que estavam me falando. Era como se eu tivesse entrado num túnel, assim, meio que abduzida. Fui abduzida. Também eu falo que para as pessoas, quando eu comecei, eu não tinha muita clareza. Assim, a nossa história é muito semelhante, né? Porque eu também, desde 2018, eu já estava sendo assediado, vamos dizer assim, para entrar na Demicon, e eu só entrei, de fato, em 2020, porque também não me pegou no início. Mas falando do meu background aqui, compartilhando, né, contigo, eu vim de banco, trabalhei em banco. E aí, quando eu trabalhei em banco, eu tinha uma restrição com consórcio e com seguro de vida. Quando tinha campanha de seguro de vida ou consórcio, eram as campanhas que eu mais odiava dentro do banco. Porque eu não conseguia vender o negócio, né? Essa era a verdade. E assim como você também, eu sempre trabalhei na área de vendas, mas eu tentei fugir da área de vendas todas as vezes. O meu sonho, né? Nós temos acho que a mesma idade, né? Somos mais ou menos da mesma faixa. A nossa época de faculdade era aquela coisa de tipo... você tem que trabalhar, você tem que estudar, quando você vai entrar numa empresa, vai ter uma carreira vertical numa empresa, ser um gerente, né? Entrar num programa de trainee, pelo menos do meu universo aqui que eu fiz faculdade do Rio de Janeiro, foi muito isso. E, cara, mas sempre teve aquela vontade do empreender e tal, mas não sabe como, não sabe por quê. E aí, simplesmente, as situações vão levando a gente. Eu falo assim, simplesmente a gente encaixou aqui o produto, encaixou as coisas aconteceram na Demicon. Mas a gente, muitas vezes, foi se encaixando. E quando eu tive a oportunidade, antes da Demicon, né, trabalhar na MetLife, com a parte de seguro de vida, né? E eu falei assim, cara, eu trabalhei na MetLife, eu tava ganhando ali em 2018, na casa dos 30, 35 mil por mês ali, que, pô, eu era um cara de 27 anos de idade, solteiro, sem filho, ganhando 30, 35 mil por mês, dá pra imaginar, né? O que eu fazia, né? Então, tipo, realmente, eu ganhava 30 e gastava 50, né? Porque, cara, como todo mundo nesse mercado fazia, Vida né? louca. Nunca tinha ganhado dinheiro, vou começar a ganhar um dinheiro, fazia um monte de besteira. E aí, em 2018, né, eu lembro que eu também fui assediado para trabalhar na Demicon na Kennedy, na loja da Kennedy, né, que foi a primeira loja da Demicon, né, em 2016, né, que foi criada, né? E aí, fui na loja da Kennedy, fui umas duas, três lojas, inclusive a Batel também, né, me chamaram para conversar. E aí eu conversei com umas lojas, mas nunca me pegou. Por quê? Porque eu tinha aquele ranço lá do banco. A mesma coisa que eu tive seguro de vida. Aí um dia, assim, já 2019 para 2020, de várias pessoas que tentaram, de pessoas que nem estão mais na Demicon, né, que tentaram me levar na época. Eu falei assim, cara, mas eu tinha essa mesma restrição com o seguro de vida, né? E não trabalhei com esse negócio, né? Eu falei, cara, tá, e ficou nisso, e aí acabou na pandemia, né? Eu entrei no começo da pandemia, fez ontem, né? 5 de maio, fez ontem 5 anos, né? 5 de maio. Parabéns. Muito obrigado. Fez 5 anos de Demicon, que foi a pandemia que me levou para dentro da Demicon, né? Porque eu trabalhava ainda com a parte de seguros, e ali eu tinha saído já da MetLife, montado a corretora de mercado, e a coisa, pô, não tinha carteira, não tinha nada. E eu vendo a Demicon, a galera que eu conhecia, pô, a Demicon soube se adaptar muito ao online, né, naquela fase ali. E pelo menos o marketing dos consultores era muito bom, né? A galera, todo mundo vendendo pra cacete e tal. E eu falei, caraca, então vou entrar nesse negócio. E acabou que eu nunca mais saí, né? Mas, de fato, isso que você tá falando é muito linkado à questão das pessoas fazem cálculo demais, pensam demais, tem variáveis demais, e a grande questão é que tudo que você planeja agora, na verdade, daqui 3 meses você nem sabe mais o que você está fazendo, porque é muito difícil você planejar, principalmente uma coisa que você está começando, você conseguir cumprir exatamente o que você planejou. Você, na verdade, você tem uma boa noção de onde você quer ir, tipo, pô, a Priscila está indo para lá, é isso que eu quero. E, cara, eu identifico que eu tenho pessoas que estão aqui nesse ambiente que estão lá onde eu quero, ou também estão mais à frente. Eu falo, cara, então é possível. Eu vejo assim, cara, você tem que ver se é possível. Porque o Claudir conta essa história, né? O Claudir também fala que quando ele entrou na Demicon, ele olhou pro seu Raul, né? De tipo, falar assim, cara, é possível. Então, se alguém fez, eu também vou fazer. Então, era exatamente essa história. Só que eu vejo muitos consultores, né? Muito time que entra, não, eu vou entender tudo, eu vou, né, desenhar, eu vou planejar, eu vou estudar. Falar, cara, você tem que fazer isso com um bonde andando, né? E muito de você enxergar se é possível, se aqui, agora, você vai para uma empresa, você vai para um lugar onde você olha assim e fala, cara, ninguém aqui tá onde eu quero estar. Pô, não é onde você vai amarrar teu boi, né? Então... Eu acho que no subconsciente, assim, porque eu não sabia muita coisa, nem da Demicon, talvez nem da vida, né? Mas no subconsciente é isso que você falou. Saber que eu queria chegar em algum lugar. Então, eu acho que quando você sabe que essa é a premissa número 1, né? Eu falo que a gente tem que ter várias autocompetências. E principalmente dentro da Demicon. Então, nessa autocompetência,
As pessoas que sabem aonde quer chegar e, de novo, subconscientemente, que é o que a gente tem que ter dentro da Demicon, que é o espírito empreendedor, às vezes você nem sabe que é, você não sabe a tradução, mas isso está dentro de você, você tem coragem. E o nosso negócio, ele é feito de pessoas que têm coragem. Então, quando a gente olha, se você observar e pensar, poxa, você não fez matemática, o empreendedor, o empresário, e a gente olhando de novo cases de pessoas que fazem sucesso, a matemática, ela não fecha num contexto geral. Exato. Se a matemática fechasse, hoje a gente não teria metade do que tem no Brasil de empresas funcionando. Exato. Né? E a gente, de uma maneira intraempreendedora, porque a gente está dentro de unidades da Demicon, tem que ter esse espírito. Então, às vezes a gente sabe e às vezes a gente não sabe. E aí, qual que é o diferencial hoje de Demicon de quando eu entrei? Que a gente tem pessoas que sabem disso e conseguem extrair da gente o melhor. Exato. Que são os licenciados, que são os nossos gestores, que é um master, enfim, toda a companhia se direciona para isso. Porque a gente não identifica às vezes, e foi o que eu senti dentro de mim. Então, se você olhar e perguntar, pô, Priscila, você passou tudo isso e aí a Demicon foi... Não, eu vi aquilo ali, eu enxerguei a empresa como se alguém tivesse... E eu falo muito isso nos nossos onboarding. Como se alguém tivesse me dado um cartão premiado com uma raspadinha. Sabe quando algumas pessoas recebem esse cartãozinho premiado e colocam na gaveta. Outras pegam o cartão, abrem o cartão, puxam a raspadinha e raspam. Que isso é um mix de coragem com ação. Né? Se a gente não tem a coragem e age em cima disso, eu não estaria aqui. Exato. Né? E aí, entendendo assim... E aí, outra coisa que eu acho que eu identifiquei depois, mas é não se vitimizar. Porque no meio de entrar na Demicon e ver um monte de gente vendendo muito e fazendo sucesso, eu fiquei 3 meses sem conseguir vender. Então, a Cris, que era minha gestora, me ajudou muito nisso. Eu até sempre conto isso, né? Eu fui... Até falei pra ela, ia num pastor, num lugar, assim, de condomínio, de reunião de condomínio. E eu fui, não era na igreja. Eu passei tanto perrengue nesses 3 meses de Ademicon de início. Não tinha métrica de você vai bater, você vai embora. Foi muito na confiança ali também da minha gestão, né? Eu trabalhava até 1h, mais ou menos, das 7 a 1, fazendo marmita, entregava no outro dia e ia pra loja. Ah, você fez as duas coisas durante um tempo. Porque senão... Como que pagava os boletos, né? Cara, isso aí é importante da gente entender um pouco disso, né? Porque, assim, a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem uma outra atividade, ela vem, eu ganho 2, 3, 4 mil reais lá na minha outra atividade, quero muito estar na Demicon, mas é o que você falou, tem muito vitimismo, né? Do tipo, mas eu não tenho tempo, é difícil, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, e pô, você tá falando pra mim que você fazia marmita à noite, trabalhava de madrugada, entregava no outro dia e tava na loja no outro dia. E assim, o mais, eu não sei se isso é bom ou ruim, dentro do que você falou agora, ninguém sabia. Ninguém precisa ficar sabendo, né? Porque o meu grande pensamento era assim, eu tenho coisas para fazer. E essas coisas para fazer, elas dependem de mim. Tem que ser feito. E elas têm que ser feitas. E se eu sentar aqui em cima do problema, ele vai me devorar. Então, sempre a gente tem... Ou a gente corre do problema, ou o problema corre atrás da gente, Exato. Né? Então, uma hora ele vai chegar. Então, a gente tem que... Eu sempre fui muito pragmática e objetiva comigo mesma, né? Então, você olha e fala, eu tenho isso aqui. E aí, uma coisa que eu coloco sempre, que eu fiz lá atrás, mesmo fazendo a marmita enquanto eu estava sendo consultora, e consultora sem sucesso, consultora sem sucesso até então, foi não ter plano B. Quando eu colocou dentro da Demicon e eu comecei a trabalhar lá dentro, eu não achei que eu ia ficar fazendo marmita e junto vendendo a Demicon. Nunca. Eu coloquei um tempo para acabar, que foi quando eu ganhasse mais ou menos ali de venda o que era de Demicon. Eu acreditei no que eu estava fazendo e era só por um tempo determinado até eu poder, pelo menos, me transportar até a Demicon. Pagar as contas e tal. E a partir disso, eu não achei que eu teria outra oportunidade. Então, acho que isso também foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim. Eu não tinha outra chance de conquistar o que eu queria conquistar. Não existia outra chance, não existia outro nada. Eu falo isso no escritório que queimar a ponte. Tipo, cara, você tomou a decisão, tá tomada a decisão. Exatamente. E aquilo ali era o que eu tinha que fazer e tinha gente fazendo.
Então, se eu fiquei ele 3 meses e não estava dando certo, era porque eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, eu tenho até hoje o hábito de sempre revisitar o que eu estou fazendo para ver o que a gente pode melhorar e o que dá para avançar. E olhando, olhando também o que as pessoas fazem, ouvindo, prestando atenção, para evoluir. Porque sempre tem alguma coisa. Pô, se a gente está vendendo na loja 10 e tem gente vendendo 100, existe. Sim, existe a né? possibilidade, existe E a caminho. gente tem que ver como. Exato. E, de novo, isso é mais um senso que a gente vai identificando, vendo na internet, de empreendedor, né? Que é o que a gente tem que ser dentro da Demicon. Sim. Então, não tem como eu ficar tranquila. Hoje, e aí, né, é a mesma coisa de quando eu comecei lá atrás, de velocidade de trabalho. A diferença é que a gente já passou aquele momento de eu preciso... Sim, do básico. né, preciso sobreviver. Exato. Então, eu fiquei esse período, não deu certo, eu me sentia péssima, porque eu não vendia, as pessoas do meu lado vendiam, e às vezes eu via, pô, eu tô entendendo mais o produto, eu conheço muito mais gente dentro da cidade, gente potencial. O que tá acontecendo, né? E o que que foi eu essa tenho virada de chave? errado? O que você fez ali pra mudar? Eu fui lá no pastor. Então tá decidido. Vou passar o telefone desse pastor, que esse pastor vai resolver. Eu nem sei onde ele anda, mas aí é um mix, né? Cada um tem sua crença, Sim, cada um acredita em claro. alguma coisa. E aí eu colocar que tinha alguma coisa me impedindo, tava na minha cabeça. Falei, vou me libertar disso que tá me impedindo e vamos pra cima. E milagrosamente, eu lembro como se fosse hoje, eu sentei numa mesa de um cliente que eu já tinha conversado antes, junto com a minha gestora, e ele falou, então vamos fazer. Primeira vez que você ouviu isso. Sabe quando você sente aquele calor, assim, vindo? Mas o que eu faço agora? Eu não passei dessa Não, fase eu nem ainda. sabia, nem fiz. Eu tava com a minha gestora e ela que fez, eu não sabia. Foi exatamente isso, foi igual quando eu tava fazendo carteira de motorista. Passei na baliza, e agora? Como é a rua? Né? Então, eu não sabia aplicativo, não tinha prévia ainda, e eu não... Me deu um branco. Eu não lembrava o que eu tinha que pedir. Sim. Porque foi muito... Eu queria muito aquilo. Aham. E ela estava comigo, então a gente tem isso hoje também, da gestão, Você tá junto, acompanhar. Aplicativo não era o que a gente tem hoje. Era muito manual. É. Ela pegou os dados e fez a primeira venda, 710 mil. Pô, legal. No boa grupo primeira 580. Cara, legal. Então, assim, destravou, né? E aí, detalhe, até hoje esse cliente não foi contemplado. Mas continua pagando. Não, mas assim, é o que eu falo pro time, né? A gente vende, pelo menos, né, lá dentro, eu doutrino muito o time, o consórcio numa linha de investimento, mas que fala, médio a longo prazo, né? Por isso que o cliente continua pagando. É Porque a gente não fica vendendo coisas, com a visão de curto prazo, pro cara contemplar daqui 2, 3 Não. meses. Não é isso que a gente faz, né? E aí foi esse destrave, assim, né? Era um momento que eu precisava muito disso. E a partir dali, tem uma coisa muito dentro da minha cabeça. Eu não comecei a contar. Eu fiz algumas contas de quando eu precisava de dinheiro. Eu esqueci aquilo. E eu foquei muito em fazer. Muito em fazer. Eu gosto de coisas místicas, assim. Então, energia e tal. Já, desde sempre, assim. Então, eu foquei muito em fazer. E eu não fui buscando... olhando para cliente como, pô, você é a minha conta de luz do mês que vem. Preciso Né? vender pra você. Eu né? tirei um pouco disso de mim e eu acho que as coisas se abriram também, porque a gente tem essa ansiedade. De novo, os autos, né, que eu sempre falo. Então, isso é uma autoconsciência que a gente tem que ter, porque a energia, ela é passada. Se eu tô aqui com você e ele tá vendo que essa venda é porque eu preciso muito de dinheiro, Sim, passa. esse é o primeiro caminho pro não fechamento. É o que eu né? falo para todo meu consultor. Se o cliente sente cheiro de medo e ansiedade em você, ele sai. E existe esse cheiro, Sim. né? É muito perceptível. Fica no ar ali aquela situação. Dá para perceber. Quando você tá mais ansioso que o cliente tá, Fica. tipo, cara, alguma coisa tá errada, né? Então, eu me livrei um pouco disso, assim, acho que isso foi o principal que destravou. E aí, depois disso, eu não foquei mais, que nem eu disse, enquanto eu precisava ganhar. Eu sou muito competitiva, eu queria ganhar troféu e tal. E toda essa parte de loja. E a Batel era uma loja, é ainda, né? Sim. Mas era top 1 sempre, então eu tava num tanque de tubarão. A referência, fato, né? de Quando eu muita entrei também, a referência. Batel era a referência. E eu sempre coloquei minha proatividade, porque o que eu tinha para oferecer? Eu não era destaque em venda, eu precisava ser destaque em alguma coisa, né? Então, em proatividade, dentro do meu time, dentro do que a minha gestão precisava. Eu não era uma pessoa que
até então eu estava vendendo muito, mas eu tinha que ser... a gente pode ser útil em várias coisas, né? Exato. Dentro de um time, dentro de uma unidade. E aí a gente vai crescendo e vai se destacando de outras maneiras. Não é só na venda. Eu falo que pro meu time, na verdade, assim, o resultado, né? A gente fala assim, tem gente vendendo muito. Para mim, o mais importante é a consistência que isso acontece. Isso. Porque, cara, eu já tô há 5 anos na Demicon, né, desde 2020, eu vi pessoas na primeira venda vender 10 milhões. Já. Né? E simplesmente nunca mais você vê essa pessoa, tipo, em termos de resultado. Porque a pessoa, ou ela entra numa zona de conforto, ela tinha uma demanda represada ali, ela vendeu e achou que o jogo tava igual vender corretor de imóvel, né? Que vende um imóvel, fica 3 meses, né? Então eu tenho muito medo desse tipo de situação. Para mim, a questão do resultado e a pessoa se prova é que ela tem consistência ao longo do tempo. Porque, tipo, e essa consistência, eu falo assim, cara, pode ser 800 mil, 500 mil por mês, 1 milhão. Eu falo, cara, claro, mas essa pessoa tem outros atributos que dentro de um macro, ela poderia ser uma baita de uma gestora. Talvez ela não seja o melhor vendedor. Porque, assim, muitas vezes também o melhor vendedor como gestor é um péssimo gestor. Exatamente. Né? Então, não é sobre isso. A pessoa tem que ter outros atributos. Igual assim, conheço muita gente dentro da Demicon, você também, né? A gente conhece muito licenciado. Ótimos vendedores e como licenciado você vê que, como gestão, você vê que falta muita coisa, né? Tipo, você vê, né, pede orientação, a gente tenta orientar, não que eu também seja uma referência nisso, mas eu tento olhar sempre o macro, né? De tipo, o que é importante para todo mundo, pensar no macro, pensar no negócio, o que eu posso ajudar como um todo e não somente venda, porque isso daí eu falo ao longo do tempo, quando você, por alguma situação, tiver que parar, a coisa para, né? Então, não é os melhores vendedores vender mais, é quem consegue entregar isso por mais consistência e a qualidade disso, outras coisas que a pessoa pode agregar. Na verdade, se a pessoa tiver todos esses atributos, né, mais forte, essa pessoa vai para licenciado, ela vai conseguir desenvolver uma equipe, vai ter loja, esse tipo de coisa. E eu tenho, tanto que a gente tem talvez os melhores vendedores da Demicon não sejam donos de loja hoje. Sim. Né? Tipo assim, é claro, tem vendedores de loja que vendem muito bem, mas eu digo, os melhores vendedores em termos de matrícula talvez não sejam nem os próprios licenciados, talvez sejam autorizados, lá os autorizados que estejam no topo hoje, porque também está focado só a fazer aquela atividade. Isso, né? mudando essas atribuições. Né? Exatamente. A gente tem várias outras coisas para equilibrar, mas é exatamente porque às vezes o cara é muito bom, mas se bota o cara como gestor, o cara não consegue liderar as pessoas, não consegue ter esses outros atributos. Isso. Né? E aí, dentro do que você falou de consistência, quando eu comecei a vender, e aí tirou esse peso número 1, que é sobreviver, né? Sobreviver, assim, básico, né? Muda o jogo, né? Depois que você fala assim, não preciso pensar... que a gente tem que pensar que tem steps, né? O step 1, já consigo pagar o transporte até aqui, consigo almoçar. Sobrevivi. Né? Passo 1. E aí cada um vai desenhando o seu. Claro que muda em contexto, quem tem família, enfim. Mas é muito acreditar no que você está colocando. Exato. E aí, de novo, paralelo, que eu sempre faço paralelo, mental, é você olhar um jogador de futebol. Você olha o jogador de futebol, quanta coisa ele passou, quanta coisa a família passou acreditando que algo ia dar certo. Exato. O nosso negócio, ele tem algo similar, né? Sim, exato. Você tem são passo a promessas, passo, São promessas e tem passo a passo. Exato. Claro que numa facilidade maior, porque não é só... A gente não tem um craque, a gente pode ter vários craques, né? Exato. E aí, o que eu fiz também nesse período que eu estava ali no step 1, vamos dizer, que mudou muito a minha consistência? Foi olhar que eu vendo 20 anos. Eu vendo 240 meses. Então, tudo meu precisa se comportar dessa maneira. Sim. Desde consistência, desde da empresa, de tudo que engloba o que a gente faz. Então, os meus planos, eles não são daqui 1 e 5 anos. São planos de 20. Exato. Né? Porque a gente vai caminhar junto com o cliente 20 anos. Se eu não acreditar nisso, e claro que ficou melhor ainda agora com a nossa taxa compartilhada, Exato. né? Porque aí a gente tem um período maior. Exato. Mas até antes disso, a gente tem que olhar que são 20 anos. Então, o que eu quero em 20 anos? Eu quero que as pessoas continuem me vendo da mesma maneira que me viam lá atrás. O cliente, as lojas, os consultores, da mesma maneira para melhor, né? Exato. Vamos dizer assim, que a gente evolui. Então, isso foi uma virada de chave também. Eu vendo 20 anos, eu não estou atendendo o cliente daqui 1. Ele pode me indicar, assim, como eu vejo e via muito com a Cris, que era minha gestora, cliente dela de 15 anos indicando venda recorrente. Visão de mais longo prazo. De longo prazo. Então, isso também fez com que eu tivesse esse pool, né? Então, eu fiquei esse primeiro ano autorizada. É o outro cenário do que a gente tinha hoje, de novo, né? Era uma outra Demicon. Veio a pandemia. Então, consegui fazer tudo. E aí chegou a pandemia, que foi uma grande interrogação no começo do que a gente ia fazer.
E eu vim para Niterói, na casa do meu ex, que morava em Niterói, né, no Rio de Janeiro, para passar 30 dias de 40 dias de quarentena. Aham. E acabou que não foi muito assim, né? Todo mundo sabe. Ficou bastante E a tempo. gente vendeu muito, eu fiquei muito ali home office. Consegui vender muito por indicação de clientes que eu já tinha feito esse volume nesse 1 ano, né? E foi surgindo a ideia junto com a Cris de abrir uma unidade em Niterói. Uhum. E aí a gente foi desenhando ali junto e eu falo muito, né? O meu sucesso hoje, de tudo que eu faço, ele é exclusivamente apoiado em pessoas que acreditaram em mim. Legal. 100%. Ah, Priscila, você... Nada do que eu fiz e do que eu faço hoje foi responsabilidade minha. 100% responsabilidade minha. Tem ali a minha dedicação Claro. e eu fazer o que ser feito. Mas o suporte, o apoio... Teve uma orientação de ali. gestão, orientação. E aí é uma coisa que eu não achava que eu era, e depois se analisando, de humildade, né? Porque eu não achava que eu era humilde, mas você ouvia a orientação das pessoas e as acatar, pessoas né? acreditarem em você, né? Então, eu tive a minha ex-gestora que acreditou que poderia fazer sentido em Niterói, teve toda o nosso ali corpo de rede, que foi Blasi, Anderson, André, Avelino e Claudir, que confiaram que era diferente de hoje, né? De novo falando. Era um outro momento, né? Era um pouco mais ferrenho, assim, era mais fechado. Então, pô, Priscila, você vai. Aí, algumas coisas peculiares que a gente sempre comenta. Você vai, o que vai acontecer? O Claudir investiu junto com a gente também. Legal. Então, acreditou. Tive esse bônus incrível. Ele foi lá, acreditou. Vai dar certo. Me deu total independência. E me deu uma carta branca, que é muito perigosa, legal. né? Sim. De você vai ter uma gestão de unidade e ela precisa dar certo. Sim. Ônus e bônus, Exato. né? Então, eu trabalhei pra caramba. E aí, a gente conseguiu implantar a Demicon em Niterói. Então, foi assim que eu fui pra Niterói. Isso foi em que ano que foi em Niterói? Foi em 2019. Em 2020, desculpa. Aham. Começou em 2020 e abriu em 2021. Legal. E aí, nesse 2020, no mix de tudo isso, a gente já foi final de ano, né? Levando pra Demicon, fazendo sentido ou não, estudando, vendo as coisas. Né? E também, se eu olhar, nessa época, que é uma pergunta que me fazem muito, não tinha todo o investimento. Não. Eu geri, malemar tinha gerido a minha vida, né? Assim, sozinha. Estudou a região, estudei o que a rede me pediu para estudar. Sim. O plano de negócio que a gente queria Fiz lá. o business plan lá de Ademicon. E, mais uma vez, coragem e acreditando que vai dar tudo certo, né? Exato. Então, foi muito assim que eu fui para a Demicon. E quando a gente está conversando quando eu faço conversas em bate-papos com empresários que têm business plan, mas qual que foi a análise de região? Por Sim, que eles me perguntam Niterói? também. Aham. Porque é muito feeling. Basicamente é o seguinte, tem gente aí, né? Né? Tem gente Então- aí, a gente vai fazer acontecer. Então, né? assim, isso que a gente traz como... Isso que eu tô falando pra você é muito do que tá no nosso coração, da vontade de fazer. Tem uma voz interna. De fazer acontecer, Wallace. A gente... e aí, de novo, pensando agora como... Quem tá assistindo e é autorizado, né? Você tem que ter uma vontade muito grande dentro de você de fazer. Então, eu sempre falo lá pro meu time, a gente é um time de fazedores. Tem que estar fazendo. E aí, fazendo o quê? Claro que ética, coerência, Claro. coisas que vão nos levar para um próximo nível. E a proatividade do tá fazendo. Que o movimento, ele encaixa Ele todas encaixa. as coisas. As todas coisas, as eu falo assim, as coisas só acontecem quem tá em constante movimento, né? Sempre. Tipo, se você tá parado esperando acontecer, não vai acontecer. As pessoas falam assim, pô, eles comentam comigo, pô, parece que as coisas acontecem fácil pra você. É que, meu amigo, o nível de movimento é muito alto, né? Então, tipo, aí acaba você... tá esbarrando, parece que você está esbarrando nessas coisas todas que vão aparecendo, né? Mas é que você está num nível, numa frequência tão alta de coisas que aí, de fato, essas frequências elas te buscam, né? Que é a questão da energia, que você falou, também acredito bastante nessa coisa, né? Então, de você estar em constante movimento em relação a esse negócio. E é aquilo que você falou, também me pergunta, por que Teresópolis, por que Petrópolis Business Plan? Eu falo, cara, tem um business plan, óbvio, a gente avalia. Mas Não somos irresponsáveis. não somos completamente irresponsáveis, às vezes um pouco, né? Mas, né,
Mas, assim, a gente toma riscos calculados, a gente tem uma boa noção, mas, basicamente, assim, a gente analisa e fala, cara, tem gente aí, dá para fazer rodar, dá para fazer acontecer. Né? E tem aquela voz interna te falando, dá para fazer, dá para fazer. Se tem gente fazendo em outras cidades, você também vai fazer, não tem nada diferente aqui. E a gente, claro, não é... Eu acho que é muito coração e pouca razão, muitas vezes. Porque eu falo muito pro time, eu falo, cara, nosso negócio é exatamente essa voz interna, essa vontade, essa coisa de querer fazer. Claro, a gente sempre tem que ter um pouco de avaliar um pouco os cenários, né? No âmbito, né? Você, consultor, que tá entrando aqui agora, tipo, pô, qual é o primeiro passo, o que eu vou fazer, né? Qual que é o caminho? Beleza, você tem que ter um pouco disso aí organizado minimamente, né? Que hoje... Eu falo da Demicon, que a gente entrou lá, eu entrei com 40 e poucas lojas, 50 lojas, né? Você, até antes de mim... Cara, era um outro cenário, né? Era mais duro algumas coisas. Por outro lado, tinha mais esse ímpeto da empresa abrir um pouco mais de possibilidades para abrir do escritório. Hoje está um pouco mais seletivo, está um pouco mais restrito. Sim, existe mais. um passo a passo, existe algumas regras, né? Que natural de qualquer empresa. Mas a gente nós somos muito mais coração no ímpeto de querer realizar e de falar assim, não, eu vou fazer acontecer e vou assumir as rédeas disso aqui e vou fazer, independente de qualquer outra pessoa, qualquer situação, porque no final é a minha vida. Eu estou fazendo por mim e pelos meus. É isso, né? que é o grande, de novo, que acredito que seja muito a base da Demicon, que é o nosso espírito empreendedor. Exato. Né? O nosso negócio ele é movimentado pelo que a gente tem interno. E aí, voltando no que você colocou agora, não é qualquer caminho serve. A gente precisa saber muito o que a gente quer da vida. Exato. Né? Com a mente aberta para a gente receber informações e direcionar, mas você precisa saber que você quer chegar em algum lugar. Exato. Então, eu tenho muito assim, a linha de chegada tá lá. E o meio do caminho, a gente vai direcionando, sempre Sim. com aprendizado, ouvindo o que as pessoas têm para falar, ponderando também, porque não dá pra gente... Exato. né, o que serve para mim, o que não serve, Exatamente. se encaixa para mim. E aí, não. segundo tirando do empreendedorismo, pensando na gente como licenciado, consultor humano, tirando essa parte de ser empreendedor, é a nossa mente blindada, né? A nossa mente blindada. Porque esse caminho que eu falei para vocês até abrir a unidade, tem muita gente falando muita coisa. Sim. Eu sentei numa mesa com amigas e falei, meu sonho é ganhar 10 mil reais e eu vi nessa empresa que eu tenho a possibilidade de atingir isso. Pô, mas impossível. Não tem como. Então, assim, mais um alto de novo, que é a gente ter a mente blindada e a consciência ali, o nosso psicológico muito forte. Exato. Então, dentro dos times hoje, eu deixo muito atento sempre, né? E eu falo muito sobre tudo o que a gente pode trabalhar de psicológico. Porque esse, hoje, no mundo, não é só na Demicon, no que a gente faz, é o nosso maior sabotador. Porque... É quando você deita a cabeça no travesseiro e você não confia no que você está fazendo. Exato. Você ouve as outras pessoas. Então, eu tô vendo todo mundo tendo sucesso na Demicon, mas me falaram. Então, eu vou desistir. É você não ter a rédea da sua própria vida. Exato. Porque teu psicológico tá fraco. Você E aí eu busquei também, no meio desse caminho todo, blindar muito a minha mente e deixar, dentro da medida do possível, um psicológico muito forte. Sim. Às vezes a gente pesa muito, que a gente quase vira um robô, né? E aí a gente vai tentando no equilíbrio disso, de blindar o psicológico, mas a gente, com o psicológico forte, a gente consegue continuar. Exato. Porque você olhar a conta, filho, não vender, a pessoa do outro lado tá vendendo, e você sobreviver aquilo ali, e não é fisicamente, mentalmente, com uma mente positiva, achando que você pode conseguir, é uma coisa que, se você coloca na prática, totalmente diferente do que você vê textinho pronto em Facebook e Instagram. Sim. Né? É difícil. Difícil. Então, você tá ali no dia a dia. O que a gente vê de consultor chorando, de famílias precisando. E aí, quando você passa essa arrebentação, que é uma arrebentação, né? Do momento ali, que nem você falou, e destrói a ponte, a virada de chave. Mas até isso acontecer... Você precisa estar muito blindado. Muito blindado. E essa blindagem, na verdade, ela é constante. Assim, constante. Né, que você está falando, me lembra de alguns episódios. Porque, assim, eu era o cara... vamos falar lá do meu mercado antes da Demicon, né? Eu era MetLife, cara, posturado, né? De terno, aquele estilo que você já conhece, né? De terno, carro e aquela coisa toda. E do nada, você vira um vendedor de consórcio, né? Falou, eu tinha meu escritório no Água Verde já e tal, naquela época.
E do nada você voltou a ser vendedor de consórcio. Tipo, putz, aí as pessoas têm uma tendência, muitas delas achando que querem te proteger, amigos próximos principalmente, né? Pessoas próximas de questionar, né? Eu tive situações próximas de pessoas quererem me oferecer emprego, né? De tipo, pô, mas não, eu tenho trabalho. Não, mas pô, né? Teve situações nesse sentido lá naquele momento. Teve situações de, pô, mas é um cara tão bom, né? Tipo, pô, será? E assim, muitas vezes a pessoa tá falando pelo bem, é o mundo que ela vive, né? Ela Poxa, tá querendo, você estudou tanto. pô, você é esse cara e tal. E, tipo, cara, é a mesma coisa. Olha, quando eu fui pra Francisco Beltrão abrir o escritório, né? O primeiro escritório foi em Francisco Beltrão, né? Quando eu fui abrir lá, não, olha, porque aqui essa cidade, cara, aqui o último cara que teve de consórcio, porque isso, porque aquilo, tá? Aí quando eu fui pra Natal, né? Pô, na semana que eu cheguei em Natal, teve uma operação da Polícia Civil com a Polícia Federal e prendeu um monte de gente de consórcio, que era lá da, enfim, não vou citar o nome de uma marca, né? E teve lá um monte de gente presa. E, cara, não, porque aqui em Natal, olha, tem isso, tem aquilo, aqui tem duas, lá tem duas, tipo, a Demicon de lá, pequenas, né? São empresas de lá, mas que lá são fortes, né? São duas famílias também. Ah, porque aqui o pessoal só compra essas duas marcas. Isso e aquilo. Cara, onde eu passei, aonde eu fui, você o tempo inteiro é colocado para você situações difíceis. Sim. Situações que, tipo, as pessoas falam assim, cara, se eu fosse você não faria isso. Olha, eu acho que tem coisa, eu não sei, nunca deu certo isso daqui. Vai ser muito difícil você contratar pessoas, vai ser muito difícil você trazer pessoas, tudo é muito difícil. E assim, na minha cabeça, eu sempre analisei assim, falei, gente, mas quando que vai ser fácil? Se for fácil, esse negócio não vale a pena, provavelmente, né? Se for fácil, não dá dinheiro, porque eu não conheço uma coisa que seja extremamente fácil, né, de fazer, que tá ali à mão, que não tem um mínimo de dedicação, né, estudo, cuidado, que te dá dinheiro, né? Nem dar golpe é fácil, né? Então, assim, eu sempre me blindei muito disso, de falar assim, cara, mas se tem gente fazendo, eu sempre olhei, aí eu falo, importante você ter pessoas com mais experiência dentro do negócio, e você saber ouvir elas, que é o que você falou, ter humildade de falar assim, cara, buscar essa orientação, porque o tempo inteiro vai ter pessoas, circunstâncias, situações que vão tentar chegar para você e vão falar assim, olha, eu acho que você está indo no caminho errado, acho que não, muda, troca, isso é difícil, não dá para fazer, né? E muitas vezes são essas pessoas que estão falando isso para você, elas estão transferindo somente as frustrações que elas já tiveram passando para você, né? E aí você carrega aquilo. E se você parar para analisar, se você fizer um retrospecto muitas vezes da tua própria vida, você tá lá no terceiro trabalho, quarto trabalho, quinto trabalho, 10º trabalho, pulando de lugar em lugar, acreditando que aquele lugar não é para você. Então, assim, quer saber se esse lugar é para você? Olha para frente, olha quem tá há mais tempo e vê se você quer estar lá. Tipo assim, isso aqui, pô, tem gente que tá com a vida que eu quero, tem gente que tá andando com o carro que eu quero, tem gente que tá morando no lugar que eu quero, tem gente que tá fazendo as viagens que eu quero fazer, tem gente que tá tendo condições, né, de fazer coisas que eu também quero fazer, né? Se tem pessoas, e quanto mais pessoas tem nesse ambiente fazendo isso, você vê que o caminho é possível. Agora, a Demicon, né, eu falo com as pessoas, a Demicon está fazendo o papel dela. Quando eu fui para Natal, por exemplo, não tinha a Demicon a nível nacional. A Demicon tinha 70 escritórios na época, quando eu fui. 78, 73. Tipo, não tinha Big Brother, não tinha Shadow Schmidt, não tinha nada disso, né? Então, hoje a Demicon, cara, tá ampla nacional. Tá cada vez mais fácil você falar de Demicon e vender a Demicon. Você não tá precisando ter que explicar tanto mais. Nós, como licenciados, pô, eu conheço muito bem do teu trabalho também, a gente troca muita figurinha. Cara, tem uma estrutura, a gente, né, pega a escritura, tenta fazer uma escritório legal, tenta fazer uma estrutura bacana, treinamento, onboarding, back-office, tudo que a gente pode fazer para dar a condição da pessoa ter sucesso. Acompanha o consultor, faz tudo que a gente pode fazer para que o cara tenha sucesso. Agora, a parte dele é só ele que faz. E se muitas vezes ele tem aquela voz falando para ele, ou alguém falando para ele, deixando aquilo entrar na cabeça dele e ele repetindo aquilo, falando, não, é difícil, não dá para fazer, eu acho que não, ficar com esses cis, né, ali na cabeça, não tem como você prosperar em nenhum lugar dessa forma, não só aqui, mas em nenhum lugar, né? Então, eu sempre falo para as pessoas ali, quando eu vejo que a pessoa está com uma dificuldade, eu falo, cara, elimine o si. Elimine o si. Se você tem alguma dúvida, saia desse lugar. Inclusive, não trabalha aqui. Vai trabalhar em outro lugar que você não tenha essa dúvida, né? Porque senão é muito ruim você viver uma vida inteira. Imagina você tá casado com a pessoa inteira, imagina que essa pessoa vai te trair em algum momento. Pô, tipo, cara, você vai ficar com esse... Como é que você convive nesse casamento, entendeu? Então, é a mesma coisa em relação ao trabalho. Fala, cara, busque o teu... né, eliminar esse cis, né? Mas entrando um pouco mais na parte prática, né? Então, você veio, né? E, pô, fantástico isso que você veio colocando até aqui. Você se tornou licenciada da Demicon, primeira loja tua em Niterói, depois veio esse desenvolvimento. Onde é que estava tua mãe? Tua mãe estava junto contigo? Quando é que ela entrou? Quando é que veio essa A história? minha mãe estava em Curitiba, primeiro, e aí ela não estava mais na Demicon, ela teve alguns problemas pessoais e ficou fora. E no segundo ano de Niterói, ela veio pra cá.
Ah, tá. Isso, ela foi pra lá, aliás, né? É, Foi lá pra Niterói, ficou 1 ano, aí como autorizada, e também depois virou gestora, trabalhando, entendendo, recapitulando tudo que eu já tinha feito, legal. né? Porque como ela saiu, ela acabou ficando Sim. um pouquinho fora de De venda, de atualizações, atualizações gerais. Deu muito certo, e aí veio a ideia de São Paulo. Na verdade, a ideia de São Paulo já tinha vindo antes, eu já queria fazer muito isso. Daqueles desejos internos, né? Sim, Sempre quando eu viajava, eu sempre pensava, cara, eu quero trabalhar em São Paulo. sim. Então, como lá no... O que já existia lá no final. Sempre eu gostava daquela energia. São Paulo eu também gosto De vou pra tá lá direto. acontecendo. Então, no segundo ano de Niterói, eu fui para São Paulo. Dei uma olhada geral, entendi, conversei com o Blas, ele falou, faz muito sentido, vamos fazer isso. Mas aí algumas coisas acabaram... Ia ser minha antiga sócia, que era minha gestora. Aí eu comprei a parte dela da Ademicon de Niterói. Os masters saíram também, comprei a parte do Claudir. Aí fiquei sozinha em Niterói. E acabou atrasando um pouco a saída para São Paulo. A minha mãe acabou que gostou, né, de voltar a ritmo, acelerou total no período que estava em Niterói. Eu falei, pô, então vamos de sociedade para São Paulo. E aí, resumidamente, foi isso. Ela foi para São Paulo, ficou 6 meses lá e a gente fez uma incubadora dentro da Faria Lima. A gente ia ficar inicial na Faria Lima. Vendemos, fazemos, acontecemos, foi muito legal. Sentimos a cidade. E aí tinha algumas dificuldades que a gente já foi desenhando ali, entendendo. E 8 meses depois, a gente começou a abrir a Berrine. Legal. Então, buscamos imóveis e tal. Foi bem fluido, assim. Não tive muita A dificuldade. primeira unidade é mais complexa. A gente não sabe como fazer, a gente não sabe que momento que faz, né? Depois a coisa fica um pouco mais fluida, você tem um caminho das pedras, você já consegue olhar tudo e ter uma visão. Então, a gente foi pra lá. A gente inaugurou em novembro do ano passado, então ainda está tendo tração. Aí, aquilo que você colocou agora há pouco, de inícios, né? Tava tudo ok, Niterói, tudo, né? Zona de conforto. Bonitinho. Volta São Paulo, tudo de novo. Toda demanda, contratar gente, coisas novas, cidade nova, pessoas diferentes. Entender que o que a gente fazia aqui no Rio de Janeiro não cabe lá. Não cabe lá. Tem nada a ver, muda a dinâmica... Volta 2 casas de novo, ouve pessoas, vê quem tá dando sucesso, igual você tá fazendo agora também, faz um curso, investe em alguma coisa, muda, gira sem medo. E terceiro ponto, né? De um autorizado e quem vira licenciado. Não ter medo de começar tudo de novo. Exato. Então, tudo de novo, é do zero, não é assim, é porque você tá levando... Tudo de novo, onboarding diferente, pessoas diferentes, vem aquela sensação de frustração. Exato. Porque você quer que o negócio esteja no mesmo nível. E aí, autoconhecimento para entender que existe um tempo de maturação. Exato. Tem como eu jogar semente agora e querer que a árvore seja do mesmo tamanho de quem já está regando e colhendo frutos. Não tem como. Exato. Entender, ter essa humildade de absorver e resiliência. Exato. De fazer tudo que tem que ser feito, mesmo que a gente tem que começar do zero. Exato. Então, abrir uma unidade é sempre começar do zero. Exato. Mesmo que você venha com conhecimento, pô, já sei abrir, já sei como faz, mas é outra região, outra gestão, são outras pessoas. É uma coisa que fica ali, né, na superfície, que vem muito antes de só vender. Exato. Então, se você também pensa em ser um licenciado, tem muita coisa que quando a gente vê a ponta do iceberg, né? Ali embaixo... que ninguém imagina. E que tem que começar de novo e zero. E a gente está sempre disposto a fazer isso, né? Sim. Então, essa resiliência... Mais uma coisa, né? 4º ponto. Que é a resiliência de girar o ciclo, voltar a fazer, buscar, pesquisar e ter outro ponto, né? Ter a sede. Exato. Acho que a gente tem que ter sede. Sede de novidade, de conhecimento. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Sempre. Eu falo assim, cara, você pode ser hoje, né? A gente tem o Elvis, né? Como um cara que tá, né, que tá entregando um resultado absurdo lá na loja de São José dos Pinhais e tal, né? Tá colhendo muito do trabalho dele lá. Cara, você vai conversar com o cara tá com vontade demais, né? Vendendo o que tá vendendo, né? Loja número 1 do Brasil, e você fala com ele, o cara quer mais o tempo todo, esse espírito, né? Não é porque o cara tá lá em primeiro que ele, não, agora eu tô com o jogo ganho, né? Claro, ele alcançou um status, né? Então, legal, mas é sempre a vontade de mudar, é sempre a vontade de fazer diferente, é sempre a vontade de melhorar, né? Isso não acaba. E né? aí, quando a gente tá falando de autoconhecimento, né? A gente entendeu do que a gente quer mais. Porque vão tendo etapas. Então, primeiro a gente quer mais dinheiro. E aí, quando chega o patamar de dinheiro, né? Exato. Você faz o quê?
que você quer mais? Daí você tem que voltar, entender o que você quer Buscar fazer. novos propósitos, novos caminhos. Né? E sempre alternando ali, e sempre com foco e a visão do seu, né? Da sua parte. Exato. Tipo, isso é uma coisa fundamental que você está falando. As pessoas olham muito pro lado, né? Muito. E eu acho que a gente tem que olhar pro lado para ter referência. E uma coisa que eu tenho falado muito, para criar repertório, né? Repertório do que a gente aceita, do que a gente não aceita, do que existe, do que não existe. Porque se eu tô vivendo num quadradinho ali, quando eu dou uma olhadinha pro lado, eu acho que não é possível. Eu acho que o que o outro tá fazendo é loucura. Eu hoje, se você aparece com um negócio para mim e fala que dá, eu vou acreditar no que você tá falando, no que dá. Olha quanta coisa a gente vê no mundo que tá acontecendo. Sim. Quem somos nós aqui em Teresópolis, lá em Niterói, falando que não tem como? Sim. Foguete dando ré, chat GPT. Agora eu vi ontem que chat GPT tá tendo influência psicológica e estão tendo uma revolução de mudar a mentalidade do mundo. E aí, pô, não é... O próprio CEO do ChatGPT falou que vão consertar isso porque não era o objetivo. Então, né, porque estavam usando muito como psicólogo. Né? Então, quanta coisa a gente vê acontecendo e a gente aqui, né? Sempre reservando a nossa mera insignificância de que não dá. E aí a gente vai testar, e se não der desse jeito, dá de um outro jeito. Então, é muito essa coragem de novo, né? Então, se você entra agora para a Demicon, tá começando, tem que ter essa sede, essa fome, essa vontade. E aí, do quê, né? Do quê? É muito... E eu falo que a Demicon e as nossas unidades, elas não são de para. Não é da Priscila para vocês. Sim. A gente tá com os outros. Exato. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo um com os outros. E aí é num contexto geral. O nosso senso de coletividade, ele é muito alto. E aí, quando a gente volta do senso de coletividade, a gente tá falando de mentalidade empreendedor, a minha mentalidade tem que estar muito pareada com o autorizado que tá entrando. Porque o que a gente quer, Wallace? O que você quer? Você quer sócios. Exato. E a gente quer subgestão, a gente quer subgerência. A gente tem como objetivo hoje, não é só ganhar dinheiro. É fluir e ter mais do que a gente fez, mais pessoas tendo prosperidade, alcançando sonhos. E isso a gente precisa de pessoas com a mesma mentalidade. E a mesma mentalidade de tudo isso que a gente falou até agora. Não é simplesmente chegar aqui e vender. E eu coloco isso num contexto geral, desde as pequenas coisas. E isso começa desde do copinho de café que está na sua mesa, do seu lado. Então, eu tenho visto muito dentro da nossa unidade lá de Niterói, de São Paulo também. Às vezes não tem alguém para ajudar, o próprio consultor levanta da sua mesa e se o outro consultor está fazendo reunião e acabou o café, alguma coisa, se predispõe a auxiliar nisso. Legal. Então, eu olhando assim, eu não sou a tiazinha do café. A gente está ajudando o outro. Exato. Tá todo mundo no mesmo barco. E assim, Wallace, você falando de energia de novo, que eu amo, não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Então, não tem como você plantar que você tá fazendo coisas boas para as pessoas, atraindo prosperidade, ajudando, às vezes, o teu colega que não é o seu concorrente, Sim. né? E aí, pegando isso, eu tenho falado muito para os times. A gente pode perder para concorrência. Não deve, mas pode. Sim. Mas a gente não pode perder dentro de casa. Exato. E dentro de casa é quem a gente convive todo dia. E, às vezes, você que está entrando agora vai estar convivendo mais com o Wallace, com o colega do lado, com o Cláudio, que está aqui também, do que com a sua esposa, do que com o seu filho. Então, qual a energia que a gente está levando? Exato. E aí, de novo, quando a gente está falando que as pessoas sempre me perguntam qual é a dica do fechamento? Até isso influi no fechamento. Sim. Por que isso influi no fechamento? Porque, cara, está todo mundo ali vibrando um dia de fechamento mesmo. Está todo mundo vibrando a mesma energia. Eu vejo que você está com uma dificuldade de vaga, eu vou lá e ajudo o outro. E aí, em algum momento, volta. E aí, do que eu falei agora no meio da nossa conversa, quando eu digo que muita gente me ajudou, porque eu ajudo muita gente. Sim. E aí, o ajudar, nossa, não é só financeiro. Às vezes é um ajudar, Wallace, que a gente está com um colega ali do lado, com um vendedor, um consultor, um gestor, que é só falar alguma coisa. Exato. E a gente tá tão na velocidade de Tudo minha correndo, venda, né? que às vezes a gente não ouve o que o outro quer falar, que talvez possa até ser alguma coisa também benéfica pra gente, porque as trocas elas são sempre mútuas, mas a gente tá atropelando. Então a gente tá falando aqui de muitas coisas que estão totalmente ligadas
autorizado, a entrada de novos consultores, a venda, licenciado, mas que não são diretamente só vender. É só a técnica da né? venda, Porque isso daí, Wallace, isso daí é o resultado Exato. de muita coisa. E aí eu digo que a venda e o se tornar qualquer coisa dentro da instituição Ademicon, desde quando você levanta da cama, né? E aí você levanta como, pô, não tô conseguindo dormir bem, porque eu não tô conseguindo vender. Tipo, vamos lá, a mente, né? Exato. Porque você tá criando um problema de um problema, você tem 2. Exato. A mente, ela é capaz de criar qualquer cenário, né? Qualquer. E aí, assim, essa coisa... Muitas vezes as pessoas têm uma técnica... A pessoa sabe o que tem que fazer no fechamento, ela tá muito preocupado com a técnica, tá muito preocupado com o que eu falo, né? Só que, cara, na verdade é aquilo coisa. Você pode ser o cara que sabe... Tá tudo ali, você sabe o que tem que falar, você sabe a técnica, você sabe isso. Só que, na verdade, o teu cérebro não tá programado para vencer. Ele não tá programado para você conseguir transformar aquilo numa coisa positiva. Uma coisa que eu falo pro meu time, todo mundo que já trabalhou comigo sabe que eu falo sobre isso. Falar, você fez uma venda, por exemplo, um cliente de 10 milhões, você fez uma venda. Pô, uma venda, né? Pra mim, é o tipo de situação, pô, legal pra caramba, a gente comemora, óbvio, uma baita de uma venda. Sim. Só que, a minha cabeça já tá condicionada pra achar que aquilo é normal. Eu falo, cara, quanto mais normal eu acho que aquilo entendeu? Mais acontece, entendeu? É igual você falou assim, pô, eu não estava acostumado a vender, quando eu vendi eu não sei nem o que fazer. Exatamente. Se você não condiciona a tua cabeça, né, de falar assim, cara, eu tô preparado para vir a venda de 10 milhões, eu tô preparado para esse cliente, eu me coloco também nessas situações, tem muita gente que tem medo, né, dessas coisas. Então, assim, pense que um dia, se eu vendi 20 milhões para um cliente, 10 milhões para um cliente, um dia eu sentei na frente desse cliente, né, e, pela primeira vez aconteceu isso, né, e imagina se eu tivesse medo. Então, assim, é igual, né, teve uma situação que eu falei para um consultor, eu falei, cara, o cliente de 100 mil ele é igual ao de 10 milhões, é a mesma coisa, né? Claro, na minha cabeça é a mesma coisa, mas para você que está começando agora, talvez não seja. Mas para mim, é a cabeça de você, aquilo já é natural, já é normal. Para você ir para um cliente, o cliente dizer sim, você ir para fazer uma atividade no teu dia, ter coisas positivas, imaginar coisas positivas e que coisas boas vão acontecer ao longo da tua vida e que você pensa dessa maneira e você não fica focado nos problemas, porque problemas todos nós temos. Você tem problema, eu tenho problema, todos nós temos, né? Agora, se eu ficar o dia inteiro só pensando nos meus problemas, mais problemas eu vou trazer. Né? E eu não vou resolver esses problemas que eu estou pensando. Não é que a gente não tem que resolver esses problemas. Mas eu penso em coisas positivas e tem coisas que, né, por incrível que pareça, as coisas ruins elas se resolvem sozinhas, no final das contas. Né? Porque eu estou sempre pensando. A solução aparece, as coisas acontecem. Então, o foco é tipo... quando você foca no problema, é como se a gente estivesse colocando uma lupa, né? Eu estou expandindo ele. Eu estou expandindo. É a mesma coisa. Então, cara, condiciona a tua cabeça exatamente para pensar no sucesso, no resultado positivo das coisas. Porque quando você vê, parece que não é uma questão técnica, somente a coisa vai acontecendo, né? Porque você transparece isso, as pessoas percebem isso, as pessoas enxergam isso, por mais que ninguém sabe explicar, né? Simplesmente as coisas acontecem. Então, essa coisa está programado para isso. Agora, os momentos de dificuldade que eles acontecem, né? Nem dizer que, assim, isso é ser bobo, né? Se você achar que não vai ter dificuldade. Isso é você ser infantil, você achar que não vai passar por problemas, que não vai ter dificuldade, que vai ter dia que você não vai estar tão bem com as coisas. É natural. Agora, isso não dura para sempre também, entendeu? Então, eu falo, tudo que é bom não é eterno, né? É claro que a gente trabalha para que as coisas positivas sejam cada vez mais constantes, mas não é eterno, mas o que é ruim também não é eterno. Então, o que você precisa, eu falo assim, eu sou um cara constante, eu não sou um cara bom, eu não sou um cara melhor do que ninguém, eu não sou superdotado, eu não sou nada. Eu sou um cara mediano. Eu sou um cara mediano, só que eu faço as coisas com constância. Eu sempre faço, não tô afim de fazer, eu faço, né? Eu não tô com vontade, eu faço do mesmo jeito, porque tem que fazer. Igual você falou assim, eu tenho que fazer, não tenho outra escolha, né? Tenho objetivos, quando não é, né, as minhas contas, vamos dizer assim, né, tudo que eu tenho de coisas para resolver me movimentando é os meus objetivos para frente que estão me movimentando, né? Então são as duas coisas. Então, independente se está chovendo, se está sol, se está bom, se está ruim, se estou passando por um momento bom de desafio ou uma coisa mais fácil, eu continuo fazendo tudo igual. Não muda nada, porque eu vendi 10 milhões, no outro dia eu vou, não vou tirar a reunião, entendeu? Essa semana eu vou tirar, eu não vou fazer reunião. No outro dia eu estou fazendo reunião normal, eu saio daí do cliente que acabou de fechar 1 milhão e 10 minutos depois eu nem lembro mais. Não né? tem nem na minha cabeça não essa tá. possibilidade. Exato. Então, assim, mas uma cabeça positiva, uma positividade ali sem ser bobo, né? Porque tem aquele cara positivo que... Tóxico, positividade tóxica. Ele ignora que todo o cenário que tá um caos, né? Mas é ser positivo, pensar a primeira coisa e você, cara, focar nos resultados, focar no que tem que fazer e ser constante. E ninguém tá falando para fazer algo sobre-humano. Ninguém tá falando você falar assim, cara, você tem que fazer 16 reuniões por dia. Ninguém tá falando isso, né? Muitas vezes, se você fizer um arroz com feijão muito bem feito, você já vai dar certo, entendeu? Não tem muito
o que fazer em relação a isso, né? E aí, de novo, Wallace, voltando continuando, né, na psicologia, quando a gente entra dentro da Demicon, a gente tem que ressignificar muita coisa, né? Então, às vezes, antes da venda, até ressignificar coisas que a gente já vem vendo em banco, enfim, de qualquer outro lugar que você veio. E eu ressignificar o quê? Caos. A gente o caos, quando você ressignifica, o que é o caos? Para muita gente, o caos é destruição, mas a destruição, ela precede a ordem, né? Então, pô, você vai estar... Eu até comentei com o time esses dias, pra você fazer uma obra de reforma na sala que você pegou agora, se ela não tá com vão livre, antes de vocês entrarem naquela sala linda, que vai ficar maravilhosa, e cheirosa, e cadeira... Houve um caos absurdo, que me arrepia só de pensar. O Pedro tá me mandando mensagem então, então, assim, existe esse caos. E eu vejo muita gente... Eu perguntei pro pedreiro, que estava na nossa obra lá em Niterói, que eu fiz uma reforma, falei, como que é pra você lidar com isso aqui, né? Porque é um caos, eu sempre faço estudo social. Sentei lá com ele, tava comendo a marmita dele na hora do almoço. Aí ele falou, não, pra mim é normal, não, eu adoro isso aqui e tal. Então, como a gente ressignifica coisas? Porque quem entra dentro de uma obra conhece pessoas que não fazem obra pelo medo do caos, né? Que é a destruição. É horrível. Quem passa por obra sabe qualquer nível de obra. Então, quanto caos dentro da nossa vida está precedendo algo maravilhoso que está por vir, né? Porque a gente normalmente vê a casa pronta. Então, se quem não está acompanhando você, o consultor que a gente está aqui hoje, em 2025, se isso aqui está online, se a gente estiver assistindo isso em 2030, né, da Carta do Futuro, tem muita coisa pronta que vai começar agora, enquanto a gente está falando. E aí o cara que está chegando lá em 2030 vai falar, oh, que lindo, que simples, e não. Então, é também ressignificar caos, ressignificar a perda, porque às vezes você tá com um cliente ali na ponta, todo mundo já passou por isso. O cara fala que vai pagar, chega em casa, a esposa fala não. Então, ressignificar essa dor, dar prazo para essa dor. E tudo isso são acordos, e eu tô falando de mim, que eu faço muito, acordos que eu faço comigo mesma. Então, pô, triste, quanto tempo eu vou ficar triste porque o cara não pagou o boleto? Porque dói. Eu sinto até hoje, se um cara que fala para mim que vai pagar 100 mil reais no boleto, e ele não paga, eu fico, mas quanto tempo eu vou ficar isso? Porque tem, em algum lugar, outra pessoa querendo comprar e que vai pagar. Então, o tempo que a gente perde focado em quem não pagou é o tempo que a gente podia estar conversando com alguém que vai pagar. Né? E isso, não estamos falando só de boleto de consórcio, a gente está falando de outras coisas. Porque a gente precisa estar bem para poder chegar na frente do cliente. E o bem não é só bonito, cheiroso e com roupa. É bem aqui. Porque, e aí, outra paralelo, né, que a gente pode fazer, e todo mundo passa por isso, quando você vai num supermercado e tem aquela caixa super... você já sabe, você já está preparado sempre para um momento caótico. E se você está numa loja de roupa, comprando alguma coisa, e você sabe que tem uma vendedora que é assim, que você chegou já não bateu, e tem outra que vai te deixar da maneira que você se sente confortável, que às vezes colocando alguma coisa... Cara, às vezes você leva coisa que você nem levaria. Né? Isso é de rotina de dia a dia, até para o nosso negócio. E a gente se identifica como? Com pessoas que a gente vai fazer uma boa troca. E aí o consultor que já vendeu ou que não vendeu ainda vai perceber que a gente fica no onboard uma semana inteira, treinamento, Sharks. E, de repente, você vai fechar uma venda com um cliente que você falou 40 minutos sobre aleatoriedades e 15 sobre produto consórcio. Né? Então, aqui, de novo, olha quanta coisa a gente está falando que está precedendo um boleto pago, uma nota fiscal gorda, recheada e bonita. Né? Então, quem está entrando agora, quem já está e não virou essa chave ainda, não é só vender. Não é só estar todo dia no escritório. Tem muita coisa por trás para estar sentado aqui nessa cadeira que a gente está hoje, que a gente passou e que não difere de nada de quem está simplesmente fazendo e aceitando que tem que ser aceito. Porque, Wallace, você vai ouvir e ouve histórias em qualquer plataforma, em qualquer evento que você vai, é todo mundo reclamando da mesma coisa. Um cara que tem uma empresa de higiene fez um paralelo, falou um monte de coisa da empresa. Eu falei, nossa, mas parece até o que a gente passa na Demicon. Então, as pessoas, elas estão passando por situações similares.
A diferença é que alguns passam uma corda de arrebentação e outros desistem e começam de novo. Exato. E aí vai começando... Tá sempre na arrebentação. Vai começando várias vezes. Então, acho que é muito isso. Primeiro passo, assim, né? De ADMcom, pra mim, é o que eu falei, é o autoconhecimento. Legal. Que é você saber o que você tá fazendo aqui. Tô aqui porque eu não sei. Tô aqui, né? Tava conversando ontem com um grande incorporador que tem um grande imobiliário no Rio de Janeiro. Ele falou, pô, se alguém chega pra mim e falar, a minha mulher, ela tá precisando de uma vaga de emprego, ela tem que fazer alguma coisa. Pode ser corretora na tua imobiliária? Ele fala, não. Porque tem que ter propósito. Senão vai ser mais uma pessoa só pra ocupando já a tá aqui. cadeira. Exato. Então, isso pode ser pro nosso negócio. É pro nosso negócio também, né? Sim. Então, aceitou essa vaga. Tá dentro da ADMcom, tá fazendo o que aqui dentro? Quer chegar aonde? Tá aqui só por tá? Eu só quero vender. Não funciona. Exato. Porque tem que ser constante. O propósito é fraco. É muito fraco. Qualquer dificuldade você desiste na primeira. E aí, assim, Wallace, isso tem a ver só com a ADMcom? Tem a ver com tudo que você se propõe a fazer. Porque aí você vai olhar, você não tá vivendo, né? E aí a gente tem que encaixar o nosso negócio dentro do nosso viver. Exato. Porque as pessoas me perguntam muito, eu tenho respondido muito isso, como é que você vende? Eu vendo vivendo. Porque olha o que a gente tem de gama de produto. Exato. Né? Eu vou num jantar. Cara, você tá conversando com as pessoas, a primeira coisa sempre é o que você faz, o que não sei o quê. E você fala do negócio, vendeu vivendo. Exatamente. Tem coisa Você melhor. não muda a tua rotina, né? Não tem. Exato. Não tem. Vai na academia. Tem gente que eu conheço da ADMcom, não da minha unidade, mas que faz academia tarde. Uhum. Porque tem um empresário ou outro, hora do almoço, tem alguma coisa. Então, como que você vai de novo, lá no tema que a gente começou, falando de agenda, como que você vai alocar a sua agenda, né? Tem uma reunião de manhã, mas eu consigo fazer uma academia no almoço, porque a gente não tem horário fixo. Não. E os acordos, tem semanas, Wallace, que eu trabalho das 7 da manhã à meia-noite. Só que aí tem semanas que eu consigo fazer uma viagem na quarta e voltar na segunda. Exato. Como que a gente faz essa cronologia, acordo de reunião, de agenda? Tá tudo aqui. Então, a gente usar também a criatividade para saber alocar tudo que a gente tem na mão. Porque a gente recebe um baúzão de um monte de coisa, uma caixa de ferramentas cheia de coisa. Alguns sabem, né? Eu costumo até dizer assim, a gente tem um quebra-cabeça. Alguns sabem montar o quebra-cabeça, outros se assustam e saem correndo. Sim. Né? Onde eu encaixo a cabeça no braço aqui, não deu certo, sai correndo. É o que a gente tem todo dia. Então, como que eu monto esse quebra-cabeça dentro da minha rotina? Eu tenho filha, não tenho, eu quero ter, eu tenho família, eu moro longe. Como que a gente faz para que isso se construa? Porque isso impacta diretamente na mente. Porque a pessoa fica com a mesa toda embaralhada, com o quebra-cabeça, se desespera e o desespero imobiliza. Exato. E aí, quando vê aquela zona, tá imobilizada, não vem venda, passa um mês, passa o outro, o vendedor não tem passado. E aí começa aquele caos que faz com que ou as pessoas desistam ou se frustrem. Exato. E aí a gente não é mais criança para ficar no cantinho do pensamento frustrado. Exato. Então, tudo isso, de novo, precede um bom consultor, uma boa venda, o sino tocando, uma nota alta, um sócio pra gente dentro das unidades, porque a gente quer andar com gente Exato. que tá, né? Gente que pensa da mesma maneira. Que foi uma conversa que a gente já teve muito. Como que eu vou colocar do meu lado uma pessoa que se alguém me chamar meia-noite, eu vou. Porque eu sei que amanhã eu posso começar meio-dia. Exato. Eu falo, não, eu não posso meia-noite hoje. Ou eu não tenho prazo, eu não tenho entrega. Eu não quero pessoas assim do meu lado. E a pessoa que faz também não quer. Exato. E aí, quanto a gente está sendo... quanto essa troca, ela é justa, né? Eu te peço tudo, mas eu não te dou nada. Exato. Então... É o dar e receber. É o dar e receber, de cliente, de consultor, de plano de carreira que a gente tem dentro das nossas unidades também, né? Então, acho que é muito sobre isso. Onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar onde eu almejo. Não é reclamando, não é sentado esperando e não é se frustrando. É simplesmente fazendo o que tem que ser feito. Problema, que nem você falou, todo mundo tem e a gente ressignifica o problema. A única coisa que eu acho que a gente não consegue alterar é saúde. Isso é uma coisa que não dá... Mas eu falo assim... Um problema de saúde? Não é. Então, a gente consegue dar um jeito. Exato. E a questão do problema de saúde, eu falo assim...
A gente que outro tá falando, eu sou um cara que faço acompanhamento com médico, né, já há algum tempo, né, exatamente porque eu falo assim, cara, a máquina tá sempre rodando em alta, né? Tá sempre rodando em alta. Então, como tá sempre rodando em alta, eu tenho 35 anos, falo assim, beleza, né? Eu tenho que cuidar, né, disso desde já, porque tá sempre rodando na alta, né? Então, ontem, por exemplo, foi um dia que eu cheguei em casa, eu tava muito acelerado. Era 9 da noite, eu tava... Parecia que eu tinha acabado de acordar. Né? E assim, falei, cara, eu posso ir direto aqui. Eu posso ir direto, não preciso nem dormir. No grau que eu tô aqui, né? Tipo, é muito. Aí você tem que pegar. Falei assim, não, mas eu preciso dormir, porque, pô, amanhã você também, né? E tem filha, tem mulher, tem um monte de coisa. Então, cara, e aí conseguir parar também. Tem momentos que você precisa também de cuidar da cabeça. Fala assim, deixa eu parar aqui um pouco. Né? E aí, assim, sai de celular, sai de tudo, tenta desacelerar, né? E ontem eu demorei muito, né? Tipo assim, meia-noite eu tava acordado, que assim, tava muito, o nível de aceleração tava muito alto ainda no final, reunião, isso e aquilo. E aí, fica caótico, né? Vou te dar uma dica. Compra um livrinho do Bob Good. Bob da tua Good? filha. E começa a pintar. Eu pinto bastante com isso. Né? Bom, Quando você viu, já desacelerou, você já tá com sono. São isso... coisas que a gente tem que fugir. É brincadeira, mas a gente achar um hobby, né? É. De coisas que nos distraiam além do celular. É. E além de tela. Exato. Sério, eu não sou uma pessoa de assistir TV. Hoje em dia mas, pô, às vezes eu não consigo me concentrar muito tempo num livro. Então, assim, eu vou fazendo algumas coisas. Manuais. Tipo, livro é uma coisa à noite. Tricô eu já fiz. Sério? Sério. Não, Tem um tapete de tricô que eu vi. Eu tenho livro, né? Livro é uma coisa... Só que como eu cheguei tarde, a Carol tava com sono, a Carol foi deitar e falou que eu vou ler aonde, né? Aí, tipo, fiquei naquela... tentando desacelerar, né? Mas, pessoal, Priscila, obrigado pelo teu tempo, né? Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por ter se disposto vir até Petrópolis, né? Estamos gravando aqui em Petrópolis. Obrigado pela tua disponibilidade, parabéns pelo teu sucesso, pelo teu resultado, né? Acompanho um pouco da tua história, sempre te troco uma ideia, né? Você é uma pessoa que está trazendo muito resultado aí, né? Para Niterói, fazendo um grande trabalho lá, tá expandindo para Botafogo também agora, né? São Paulo, então pô, eu tenho certeza que você vai crescer ainda mais e ser continuar sendo uma referência como é uma referência pra gente hoje aqui, né? Queria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas, né? Tipo, o que né? A gente já falou sobre vários temas, mas queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que te assistiram até aqui, né? Para a gente encerrar. Eu acho que é blasé, mas defina seu propósito e faça. Legal. Faça, ponto. Não tem muita receita de bolo, né? Exato. É fazer e a gente vai descobrindo no meio do caminho e vai alocando, vai criando repertório, Exato. vai entendendo o que faz sentido e o que não faz. E às vezes o que fez sentido ano passado não faz sentido nesse ano também. É sempre estando em movimento e fazendo. Legal. Principal, não dá para ficar sentado no sofá. Tem que arregaçar a manga e teste, né? O tempo testar. todo. Vai pra rua, testa, faz, tudo. Reavalia, volta. Sempre. Exato. Sem medo. Legal. Né? Bom, legal demais. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá? Obrigado por você que acompanhou esse episódio aqui até agora. Novamente, obrigado, Priscila, por você estar aqui, tá? Pessoal, e fique acompanhando aí os nossos próximos episódios, né? Sempre trazendo pessoas, né, muito relevantes nessa operação, né? Hoje tivemos o prazer de receber a Priscila aqui, licenciada da Demicon, e novas pessoas também virão conversar com a gente. E até breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.